É hora de conversar com o Eduardo Barão, falando direto de Nova York. Barão, que tema polêmico em todo o planeta. Isso está sendo discutido agora, né? E aí nos Estados Unidos, a Suprema Corte Americana deu decisão favorável às Big Techs em julgamento sobre os posts que incentivam o terrorismo. Bom dia, Barão. Olá, bom dia, Calinha, bom dia para Sheila, todo mundo aí no Brasil. Foi uma vitória acachapante, foi unânime, né? Todos os juízes da Suprema Corte Americana votaram a favor do Google e do Twitter, depois que duas famílias que acabaram sofrendo perdas devido a ataques terroristas do Estado Islâmico entraram com ações aqui nos Estados Unidos que chegaram até a Suprema Corte, equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, pedindo que essas duas empresas também fossem responsabilizadas por hospedar vídeos ali do grupo Estado Islâmico. Essa decisão da Suprema Corte tem como base uma lei de 96, uma lei antes praticamente da internet pegar para valer no mundo, né? Que diz que essas empresas não devem ser responsabilizadas pelos conteúdos que hospedam, e sim aqueles que colocaram esses conteúdos na rede social. O que essas famílias queriam é que as empresas, as Big Techs, né, as grandes da tecnologia, também fossem responsabilizadas, mas os juízes entenderam que não deveria ser assim, com base nessa lei de 96. É uma discussão que acontece nesse momento aqui nos Estados Unidos, como em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, e depende agora, depois dessa decisão da Suprema Corte, de uma mudança no Congresso americano. Os congressistas por lá, principalmente no Senado, têm uma unanimidade também. Tanto congressistas republicanos quanto congressistas democratas entendem que há necessidade de mudança das leis referentes à internet. Mas ainda esse acordo não foi alcançado na plenitude, já que não houve efetivamente essa mudança. De qualquer forma, essa briga continua aqui nos Estados Unidos, tem gerado decisões locais. Nessa semana, por exemplo, tivemos o primeiro estado, o estado de Montana, banindo o TikTok, que é aquele aplicativo que muita gente usa para dançar, que é uma febre entre os adolescentes por aqui. A partir do ano que vem, especificamente nesse estado, em primeiro lugar, não terá mais à disposição nas lojas de aplicativos, né, tanto para quem tem telefones celulares e tal, o TikTok. Então, essas restrições começaram, mas ainda, nesse caso específico, as Big Techs acabaram levando a melhor. Caramba, e aí desculpa, Carla, e é um recado, né, porque a gente fica acompanhando o que acontece na União Europeia e aqui no Brasil, nessa mesma discussão, como a Carla falou, é uma discussão que acontece mundialmente, e quando sai uma decisão tão favorável, você destacou, né, foi uma votação acachapante, a gente passa a imaginar o que pode acontecer nas discussões acontecendo aqui no Brasil também, né, Barão, porque a gente olha para fora, precisa olhar para fora para o que vem sendo discutido fora, para entender quais são os movimentos, e esse é um recado do poder das Big Techs, inclusive, né? Mas é aquela briga, Sheila, que a gente já viu, do Supremo Tribunal, de quem está a responsabilidade, né? A lei atual, que é uma lei antiga, de 96, é uma lei que favorece as Big Techs. Então a Suprema Corte agiu mantendo essa lei antiga, de 96. O que precisa, teoricamente, se quiser uma mudança desse cenário, é mudar a lei. E a lei não é mudada no Supremo, né? A lei é mudada na Suprema Corte, a lei é mudada no Congresso americano. A gente já viu essa discussão também no Brasil, muitas vezes, né, em que a bola está pingando no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo fala, olha, a responsabilidade não é minha, não sou eu que vou alterar o que está escrito na lei. Vocês, do Congresso brasileiro, no caso, né, precisam alterar. Então, agora a bola está pingando no Congresso americano. Vamos ver se de fato haverá alguma mudança nessas leis que estabelecem normas, limites e responsabilidades sobre o que é postado nas redes sociais. Sabe que tem rodado bastante, Barão, um vídeo em que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ele conversa com representantes dessas grandes empresas aqui no Brasil, e aí esses representantes estão falando sobre o alcance dos termos de uso, né, dessas plataformas. E aí o que está repercutindo bastante é a resposta do ministro da Justiça e Segurança Pública. Vou até soltar um trechinho aqui para a gente comparar, né, essas discussões nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então tem o finalzinho da fala aqui da representante de uma dessas grandes empresas falando sobre a política da empresa e aí a resposta do Flávio Dino. A compreensão que ela tem com relação ao que efetivamente é violento ou não, ao que viola ou não. Informar a todos que houve mais um ataque em escola hoje em Manaus.
um ataque de um estudante com coquetel molotov, faca, etc. Por que eu faço alusão a isso? Para que haja compreensão, que eu particularmente não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu estou preocupado com famílias em pânico no país inteiro, em razão da sucessão de ataques de uma epidemia que deve ser tratada como algo grave e excepcional. Tudo bem que aí nos Estados Unidos, né, Barão, a gente está falando de responsabilização na justiça das empresas por um ataque. E aqui no Brasil a discussão ainda é com relação a incentivo ou não da disseminação de informações sobre esses ataques, né? É um passo atrás que a gente está discutindo. Mas a lógica é parecida, Carla, porque também as empresas acabam disseminando, né? Tem um algoritmo, as pessoas clicam, a gente sabe muito bem como é que funciona isso. Precisa mudar a lei, né? Basicamente isso. A lei é de 96 aqui nos Estados Unidos. Eu não sei de quando é a lei no Brasil, mas o ministro tem razão. As empresas não vão, de uma hora para outra, decidirem ali mudar o que está dando certo para elas. Elas estão tendo lucro, né? Então precisa mudar a lei. E aí não é a Suprema Corte, não é o Supremo Tribunal Federal, no caso, e sim os congressistas americanos aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Ô Barão, todo mundo quer saber também se houve uma decisão acachapante em relação ao nome da nova integrante da família Barão. Juro pra você, tem vários ouvintes escrevendo se você já escolheu o nome da nova integrante da família Barão. Você sabe que eu mando muito aqui em casa, né, Sheila? Eu apito muito aqui, então... Digamos que o conselho formado pela juíza Michele, minha esposa, pelo juiz Rafael e pelo juiz Tomás, né, que são aqueles que mandam nessa casa, ainda não chegaram a um consenso. Entendi. Então, tá uma briga, tá um negócio, parece quando o Papa vai ser eleito, quando vai ter o nome da cadelinha. Mas está aqui a cadelinha, ela é uma graça, é uma fofura, a gente pegou de um abrigo, né? Foi bem complicado, é bem burocrático para pegar um cachorro aqui nos Estados Unidos, mais do que talvez pegar um filho, um negócio inacreditável, quantas entrevistas a gente teve que fazer. Mas enfim, está aqui com a gente, ainda sem nome, mas é uma graça. E quem não gostou muito é uma outra juíza, né, que é a Ofélia, que é a gatinha que a gente tem aqui em casa. Elas estão brigando desde que começou a tentativa aqui de paz. Mas de qualquer forma, daqui a pouco a gente encontra o nome para essa fofura que já sofreu muito na vida, né, apanhou muito, na casa onde ela morava antes, foi tirada judicialmente de lá. Nossa. Agora ela está num lugar que eu tenho certeza que ela vai ser feliz. E com muito amor, que delícia, Barão. Não param de chegar listas com sugestões de nomes, mas é isso, tô achando que vai ser decisão monocrática mesmo da Michele, né? Não vai ter outra. Michele que vai escolher. A nossa ministra. Barão, um beijo. A Ofélia é mais conservadora aqui, viu? Só para dizer que a Ofélia é nosso extremo aqui. A gatinha que não tá gostando dessa brincadeira, não. Tá bom. Um beijo para vocês. Um beijo, gente. Bom fim de semana, Barão. Boa festa amanhã. Valeu. Obrigada.